Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos lendo o livro de Esdras, falando da nossa reconstrução espiritual, da nossa construção, da nossa vida espiritual como templo de Deus, seguindo exemplo do livro de Esdras. Nós vamos ler hoje Esdras 5, do 11 ao 17. Eles responderam: nós somos servos do Deus do céu e da terra, e estamos reconstruindo o templo que um grande rei de Israel construiu e terminou há muito tempo. Porém, os nossos antepassados fizeram o Deus do céu ficar irado, e por isso ele deixou que fôssemos conquistados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era natural da Caldeia. O templo foi destruído e o povo foi levado para a Babilônia. Mas no primeiro ano do reinado de Ciro, como rei da Babilônia, ele mandou que o templo fosse reconstruído, mas também devolveu as vasilhas de ouro e de prata que o rei Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e colocado no templo de Babilônia. O rei Ciro devolveu essas vasilhas a um homem chamado Sesbazar, que ele havia nomeado governador de Judá. O rei mandou que Sesbazar as levasse de volta para o templo de Jerusalém. Mandou também que reconstruísse o templo no mesmo lugar do primeiro. Então Sesbazar veio e colocou os alicerces do templo. A construção continuou desde aquela época até agora, mas ainda não terminou. Portanto, se isso lhe agradar, ó rei, mande agora dar uma busca nos arquivos reais da Babilônia para saber se o rei Ciro deu ou não uma ordem para que esse templo fosse reconstruído em Jerusalém. Depois nos informe o que o Senhor quer que se faça a respeito desse assunto. Irmãos, aqui nós vemos aqueles outros inimigos, outros opositores se levantando e dando para ele, como eu falei para vocês, o inimigo ele vigia a nossa vida 24 horas por dia. E aqui esses inimigos vigiando mandaram o relatório para esse rei, que é um outro rei, não é mais aquele rei que nós vimos no vídeo que paralisou a obra, mas agora é outro rei, pedindo para que esse rei veja se essa história toda é verdade, que eles pecaram e tudo mais, para eles soubessem o que eles tinham que fazer, que eles teriam que fazer. Irmãos, passando para a nossa vida. Aqui, Israel, eles reconheceram as quedas deles. Eles reconheceram, eles falaram: olha, nós estamos nessa situação, estamos nos reconstruindo, porque nós pecamos contra o nosso Deus. E o nosso Deus permitiu que nós fôssemos entregues à mão de Nabucodonosor. Fomos para lá cativos, mas agora Deus nos deu liberdade de recomeçar de novo. Resumindo, nós temos que reconhecer, sim, quando nós caímos, quando nós temos dificuldade em determinadas áreas para sermos libertos, porque isso todos nós temos. Temos que reconhecer que temos essas dificuldades, temos que reconhecer que nós tivemos uma queda feia, ou enfim, que nós tivemos uma queda, nós temos que reconhecer. Mas uma coisa que nós não podemos perder diante das afrontas do inimigo, diante daqueles, até mesmo de pessoas que estão na igreja ou fora da igreja, que às vezes levantam e falam assim: você vai voltar desse jeito? Duvido que você fique firme. Olha o que você fez no passado, você não estava firme? Depois você não caiu? Porque, gente, tem pessoas que acham que para você estar num templo religioso, para você estar seguindo a Deus, você tem que ser, como pode dizer, você não pode ter pecado. Você não ter pecado no sentido, como posso dizer para vocês não ficarem confusos, como se nós não fôssemos mais ter pecado, é isso que eu estou querendo dizer. Infelizmente, mesmo seguindo ao Criador, infelizmente, até Cristo nos transformar, eu vou te dar uma triste notícia: você vai ter pecado. Eu que estou ensinando a palavra para vocês, vou ter pecado. O negócio, como diz, a gente vai ler em 1 ou 2 Pedro, é nós não permanecermos no pecado, ou seja, achar que aquilo é normal. Gente, é assim mesmo, e ficar naquilo. Caiu, nós temos o direito de nos levantar, tá? Porque Cristo nos dá esse direito hoje
de ir aos pés da cruz, pedir perdão e pedir ajuda para ser liberto naquela área. Mas tem pessoas que não entendem isso e acusam as outras pessoas que caíram por algum motivo. Ah, mas você caiu, você estava bem, pregava, falava, cantava, atuava nisso, naquilo, outro, e agora você caiu, agora você está dizendo que você vai voltar e vai ficar... Gente, quem são as pessoas para tirar de nós um direito de liberdade, de reconstrução espiritual que o próprio Criador dos céus e da terra nos deu? Não podemos permitir que o nosso histórico de queda, às vezes não é nem ninguém que fala, porque às vezes é uma área que só você sabe, mas a sua mente e o próprio diabo tenta te acusar falando, e me acusar, falando, olha, lembra não que você caiu, agora você está querendo se levantar? Esse povo aqui reconhecia o histórico de quedas dele, eles sabiam que eles só tinham ficado cativos por causa da desobediência. E nós temos que reconhecer que se nós entramos em alguma situação difícil, às vezes, enfim, por causa de desobediência, e o Criador permitiu, porque Ele permite você ver isso aqui como exemplo, mas aconteceu, infelizmente aconteceu, vamos aprender e fazer igual esse povo aqui. Eles aprenderam e agora eles estavam se dando o direito de se levantar, se deu o direito de se levantar também. Não permita que as pessoas tirem esse direito de você, não permita que seus pensamentos, que demônios, tentem tirar esse direito de você. Ah, vamos ver se é verdade isso mesmo que você está falando aqui, igual eles fizeram aqui. Vamos ver se... vê aí se é verdade esse negócio que eles estão falando. Deixa eles ver se é verdade ou não, irmãos. Nós temos que estar em Cristo. A nossa salvação vem dele, não vem das pessoas que querem nos acusar e nem do próprio diabo que fica nos acusando dia e noite, e nem do nosso próprio coração, que ele é enganoso e ele também às vezes nos acusa e nos faz ficar com a consciência tão pesada que às vezes a gente parece que não tem nem força para querer se aproximar do Criador por causa das acusações da mente. Nós temos que abraçar a liberdade que Cristo nos deu e largar as acusações. Às vezes ficamos muito abatidos por causa das acusações que nós permitimos praticamente viver dentro de nós, e nós não podemos permitir uma situação dessa. Nós temos que ser livres e usufruir da liberdade que o Criador tem para a gente. Amém? Então essa palavra que eu deixo para vocês hoje, para o coração de vocês e para o meu coração, sempre para o meu coração também, no meio da nossa reconstrução espiritual, de nós sermos o templo do Espírito Santo, infelizmente tem acusações que vêm na nossa mente, que pessoas são usadas para falar do passado de queda, que você não conseguiu, que você caiu, que você ainda não é liberto naquela área. E nós temos que nos dar a liberdade de lembrar, igual esse povo fez aqui. Eles lembraram sim do que aconteceu. Realmente, gente, aconteceu, igual eles falaram, aconteceu. O nosso Deus permitiu a gente entrar em cativeiro, mas o nosso Deus nos deu um tempo novo agora, para ser reconstruído. E é isso que nós estamos fazendo, é isso que nós vamos fazer. Que esse exemplo que esse povo deu aqui pra gente, fique pra gente também. Nós temos direito, nosso Deus está nos dando mais uma chance, então vamos usufruir dessa chance. Quem somos nós mesmos? Quem é o diabo? Quem são as pessoas para dizer que a gente tem que parar a obra por causa do nosso histórico? Não, vamos continuar em nome de Jesus Cristo, amém? Irmãos, então fiquem em Cristo. Aqui nós terminamos a leitura no livro de Esdras, falando da nossa vida espiritual. Até o próximo vídeo. Tchau!